Ô, galera, continuando nosso conteúdo sobre música, né, relacionado à primeira etapa do PAS, o EM, nós vimos a questão dos elementos, né, da música, som, ruído, música, melodia, harmonia, né, ritmo, e aí nós vimos os parâmetros dos sons, né, que vão envolver lá a altura, intensidade, duração e timbre. Aí agora nós precisamos ver também os movimentos musicais, alguns gêneros musicais, né? Não são todos. Por que não? Porque ela determina ali alguns destes gêneros, ok? Ela começa primeiro falando da música contemporânea. O que é a música contemporânea? Né? É a música da atualidade, certo? É o pós-guerra. Contemporâneo é quando você tem ali o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A partir de 1945 até esse exato momento, beleza? E essa música contemporânea, vamos dizer assim, são aquelas cujos compositores eles ainda se encontram vivos, né? Porque está aí presente no que nós estamos vivendo, certo? No agora, tá bom? E essa música contemporânea, ela vai trazer ritmos, gêneros musicais, ideias, propostas bem diferentes uma das outras, né? Se fosse para a gente pegar aqui, né? Se fosse para eu perguntar para vocês assim, olha, galera, qual é o gênero musical que você mais escuta, que você mais gosta? Eu gosto de rock, não, eu gosto de, sei lá, sertanejo, eu gosto de pop. Então, cada pessoa, né, ela vai se identificar com um gênero musical, certo? E tudo isso vai ser reflexo do quê? Vai ser reflexo dessa experimentação, né, do que nós estamos vivendo, certo? E aí pode-se, contudo, mencionar duas escolas, né? A da música de vanguarda, né, que compreende, sobretudo, o experimentalismo, né? Tipo assim, é você buscando é, novas ideias, novas técnicas, certo? E uma outra é as tendências neoclássicas, né? Tipo assim, já algo mais conservador, algo mais acadêmico, né? Uma forma assim bem mais voltada, né, para uma música que segue toda uma estrutura, que segue todo um método, beleza? Então, isso é legal nós entendermos. É, Quando nós falamos, né, de alguns gêneros musicais, nós temos o samba, né? O samba ele é um dos gêneros musicais de maior impacto, né, na nossa história, né? O Brasil ele é visto como o país do samba, né? E o samba ele é uma dança, ele é um gênero musical, né? Que envolve a nossa cultura, certo? E para cada região do país, né, que você vai, você encontra esse gênero, né? E esse samba ele vai depender muito das influências, certo? Em uma determinada região você tem ele sendo trabalhado de uma forma, em outra região com outras características. Então você tem uma variação muito grande. Dos instrumentos musicais, o violão, a viola, o cavaquinho, né? Instrumentos de percussão são aquilo que envolve, né, a ideia do samba. E o samba ele foi introduzido no Brasil, né, no período colonial por quem? Pelos africanos, né, pelos escravos africanos, certo? E aí é um estilo que vai vir desta cultura africana com a brasileira, né? No caso, essa influência indígena e tal. E inicialmente as festas de danças dos negros escravos na Bahia eram chamadas de samba, né? A manifestação durante muito tempo ela foi considerada um estilo de música e de dança criminalizada, então era proibido, né,
praticar esse samba. E só lá em 1917, né, é que vai ser gravado a primeira música, né, dentro desse estilo, né, chamado samba, que é pelo telefone. Tá? Então, nós temos aí a origem, né, do samba que vai envolver a nossa história. E desse tipo de samba que o professor está falando para vocês, ó, nós temos o samba de roda, o samba enredo, o samba canção, o samba exaltação e o samba de gafieira. O pagode eu coloquei aqui mais para, né, só para fechar esse ciclo aí. E quando nós falamos, né, do samba de roda, o samba de roda está associado ao quê? A capoeira, né? E ao culto dos orixás, que está relacionado à religião, né, dos africanos. E a capoeira, ela era uma luta, né, praticada pelos escravos e que quando eles eram, né, percebidos ali de que estavam praticando essa luta, eles fingiam o quê? Estar dançando, né? Então, a capoeira, por isso que ela é considerada também uma dança. Essa variação do samba surgiu no estado da Bahia, né, lá no século XIX, caracterizado por palmas e cantos, né, no qual os dançarinos vão desenvolver um ritmo, né, uma expressão corporal ali, né, junto com essa música, através de uma roda, certo? Nós vamos encontrar o samba enredo, que está associado ao tema das escolas de samba, né, que é caracterizado por apresentação de canções com temáticas, né, de caráter histórico, social, cultural, aí vai variar, né? E o samba enredo vai surgir no Rio de Janeiro na década de 30, né, com os desfiles das escolas de samba. Nós temos o samba canção, chamado também de samba, né, meio de ano. O samba canção vai surgir na década de 20 também no Rio de Janeiro, né? E vai se popularizar, vamos dizer assim, na década de 50, década de 60. E o samba canção ele ficou conhecido por músicas de ritmos mais lentos e românticos, tá? Então segue esse perfil aí. O samba exaltação ele vai ter um marco inicial com a música Aquarela do Brasil, né, de Ari Barroso, e caracterizado por letras que apresentam temas patrióticos e ufanistas, né, de aquitância, né, a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo, né, ou autovalorização de um país. Então, quando ele fala dessa ideia patriótica ou ufanista, segue esse perfil. E o samba de gafieira, que é um estilo de samba que vem do machixe, né, que vai surgir na década de 50, e é dançado, né, em um salão cujo o homem conduz a mulher, acompanhado ali de uma orquestra, né, com uma música de um ritmo muito acelerado. E aí vem o pagode, que é uma coisa já, uma mistura de tudo, né, que é algo mais atual. Nós também vamos encontrar a bossa nova, né, que tem como origem ali, né, ela vai surgir no Rio de Janeiro, né, na segunda metade do século XX, depois dos anos de 1950. E a bossa nova vai trazer ali figuras como Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes, né, são os grandes nomes, né? E hoje a bossa nova ela é muito conhecida, tá, gente? Fora do Brasil, né? Esses caras, Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes, esses caras são eles representam muito o cenário da música brasileira, né, lá fora. Nós temos algumas características, né? As principais influências da bossa nova vêm do jazz norte-americano e do samba, então é uma junção, certo, destes dois gêneros. É um ritmo calmo, um ritmo suave, né? Os instrumentos mais utilizados ali vão envolver o violão, o piano, né? Que vão acompanhar, né, o músico em que ele parece, gente, estar declamando um poema, né? Os temas, né, eles são descompromissados e ligados ao cotidiano da classe média, principalmente
daquele cenário carioca, amores, exaltação, né? Que envolvem os elementos da natureza. E aí você tem essa colocação, né? Um tom coloquial de uma narrativa, né? Dessas canções. O que mais? As letras elas vão ser poetizadas, né? Quando você pega ali as características do bossa nova, né? Quem nunca ouviu aquela música, né? Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então você começa a ver o ritmo, a forma como ele canta, os instrumentos que ele utiliza. É uma coisa muito tranquila, muito calma, muito serena, beleza? E aí nós temos, por último, o rock, né? O rock, que é um gênero musical que vai surgir nos Estados Unidos, lá na década de 50, né? O rock ele é inovador, ele é diferente de tudo que estava acontecendo na música, né? O rock unia um ritmo rápido, né? Com pitadas de uma música negra do sul dos Estados Unidos e também do country. Então você pega assim, né? Olha a influência que o rock ele vai ter. Uma das características mais importantes do rock vai ser o quê? O uso da guitarra elétrica, né? Bateria e o contrabaixo, certo? E ela vai cair muito rápido no gosto das pessoas, certo? E vai aparecer como primeira vez no estado de Ohio, né? Lá nos anos de 1951. Na década de 50 é quando nós temos os primeiros passos, né, do rock, a fase inicial desse estilo, né? Ganhando a simpatia ali dos jovens, né, daquela época e tal, identificando com o estilo rebelde dos cantores, daquelas bandas, enfim. Né? Quem que surge nesse cenário? Quem é considerado o rei do rock? Elvis Presley, né? Então lá na década de 50 e tal. Década de 60 você tem aquela ideia da transgressão, né? Da rebeldia deste rock. Esta fase marca a entrada no mundo, né? do rock. A banda de maior sucesso, por exemplo, que nós temos aí é os Beatles. E aí vão vir outros nomes, né? Então, tipo assim, é o rock ganhando, né, espaço cada vez mais. Na década de 70, nós temos o pop rock, o punk rock, né? Aí ele vai ganhar uma cara mais popular, né? Com a massificação da música, porque vai surgir os videoclipes, vão começar a surgir os videoclipes, né? Das músicas, dessas bandas e tal. E uma batida dançante que toma conta, né, das pessoas e tal. Na década de 80 você vai ter uma mistura de tudo, né, que vai envolver o rock, certo? E na década de 90 você começa a ter algumas experimentações, né? Você começa, por exemplo, assim, você tem lá o rock, né, misturando com o rap, com o reggae, né? Você tem, vamos dizer assim, surgindo, né, o movimento grunge ali, né, na Califórnia. Um dos grandes exemplos é o Nirvana, né, o grupo Nirvana. Então você tem isso. E no Brasil, o rock, né, ele vai ser trazido lá na década de 60, né? Ciri Campelo, vamos dizer assim, estourou nas rádios com o sucesso Banho de Lua, né, Estúpido Cupido. Acredito eu que vocês já devam ter ouvido estas músicas. E aí você tem a Jovem Guarda, né, que vai bombar com este gênero, né? Aí vem ali Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, e a partir daí o rock vai ganhando força no cenário brasileiro, beleza? Então esses são gêneros musicais que possivelmente podem estar aparecendo aí na prova do PAS, beleza?